Olá, hoje nós vamos apresentar a vocês o sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo dos animais e o meio ambiente, ou seja, realiza a hematose pulmonar, possibilitando a respiração celular. O epitélio respiratório é a mucosa que reveste boa parte da região respiratória, estendendo-se das cavidades nasais até os brônquios. Esse muco é responsável pela filtração, umidificação e aquecimento do ar infiltrado. Essa mucosa é constituída por várias células, dentre elas são as células calciformes, que são produtoras de muco, temos as células basais, responsáveis pela renovação do epitélio. Temos as células neuroendócrinas. Elas são responsáveis pela atual regulação do sistema como um todo. E temos a célula em escova, ricas em microvílulos na porção apical, auxiliando para a filtração do ar inspirado. E temos a célula ciliada. Essa célula ciliada são as mais comuns e abundantes, com cílios, e neles contém mitocôndrias que fornecem ATP para a função do movimento ciliar. Agora nós vamos falar sobre o nariz. O nariz é uma estrutura saliente, situada na linha média da face, e tem como função a recepção e eliminação do ar por duas aberturas chamadas narinas. Esse ar flui pelas cavidades nasais direita e esquerda, que estão revestidos pela mucosa respiratória. O septo nasal separa essas duas regiões, direita e esquerda. No interior do nariz, há pelos que filtram grandes partículas de poeira, que podem ser inalados. Além disso, essa região contém células receptoras de olfato. É na cavidade nasal que o ar torna-se condicionado, ou seja, filtrado, aquecido e umedecido. As conchas nasais são divididas em superior, medial e inferior. Aqui vocês podem ver através do corte sagital do crânio. A inflamação dessas conchas nasais chama-se rinite. A cavidade nasal tem várias aberturas de drenagem, pelas quais o muco paranasal é drenado. Essas aberturas são chamadas de seios frontais, maxilares e etmoidais e esfenoidais, como vocês podem ver. Seio maxilar, etmoidal, esfenoidal, frontal e maxilar. A sua inflamação possui um nome chamado sinusite. A congestão do nariz é um mecanismo de defesa do organismo para impedir a entrada
e os transportes de elementos nocivos para outros órgãos das vias aéreas. O mecanismo é fisiológico, ou seja, quando algum agente agressor atua como irritante, os vasos sanguíneos que irrigam o nariz dilatam, o volume do sangue aumenta e os cornetos, que seria o tecido esponjoso localizado nas paredes laterais da cavidade nasal, incham, obstruindo a passagem do ar, sinal de que o sistema imunológico está tentando livrar-se do agressor. O fato é que a dificuldade para respirar traz bastante desconforto. Por isso, ao primeiro sinal de nariz entupido, é comum a pessoa recorrer ao uso dos descongestionantes nasais. Um exemplo deles são o Sorine. O resultado disso seria que os vasos contraem, o fluxo do sangue diminui, o edema da mucosa regride, a produção do muco baixa e as pessoas voltam a respirar normalmente. Uma delas é o efeito rebote. Embora a ação do medicamento seja rápida, a sensação de alívio é passageira. Depois de algum tempo, o nariz volta a entupir, o que obriga a pessoa a ir diminuindo progressivamente o intervalo entre as aplicações, a ponto de precisar ter sempre à mão um frasco do medicamento para poder respirar melhor. Esse grau de dependência resulta num distúrbio chamado de rinite medicamentosa ou vasomotora. Por desconhecimento ou desinformação, nessas horas, muita gente recorre aos descongestionantes nasal, sem necessidade, para livrar-se do incômodo provocado pelo nariz entupido. Em grande parte dos casos, o tratamento da congestão nasal independe do uso de medicamentos. O importante é manter a hidratação nasal. Nesse sentido, ajuda muito a aplicar soro fisiológico nas narinas, várias vezes por dia, para manter a mucosa bem hidratada e livre de micro-organismos nocivos. Agora nós iremos falar sobre a faringe. A faringe é um órgão em forma de funil que funciona como um ponto de encontro entre o sistema respiratório e o sistema digestório e tem a função de fazer a passagem do ar inalado e os alimentos ingeridos. Durante o percurso, o ar e o alimento nunca se encontram, devido ao mecanismo que bloqueia a entrada de cada um nas vias erradas. A faringe é dividida em 3 regiões: a nasofaringe, a parte superior da faringe, que se comunica com as cavidades do nariz através das coanas e com as orelhas médias pela tuba auditiva de cada lado; a orofaringe, a parte intermediária entre as regiões, comunica-se com a abertura da boca; e a laringofaringe, a parte inferior, na qual se comunica com a entrada da laringe, e mais abaixo com a abertura do esôfago. Agora nós iremos falar sobre a laringe. A laringe é um órgão em forma de pirâmide constituído por cartilagens, músculos e membranas que conectam a faringe à traqueia. Exercem a função respiratória e fonatória. Localiza-se na região da garganta entre a traqueia e a base da língua, na qual é separada pela epiglote, uma espécie de válvula que se fecha durante a deglutição e abre-se para permitir o fluxo de ar durante a respiração. Aqui está a epiglote. Na sua superfície interna encontramos uma fenda antero-posterior, denominado vestíbulo da laringe, que possui 2 pregas. Prega vestibular, que são cordas vocais falsas, que está aqui localizada, e a prega vocal, que são cordas vocais verdadeiras. As cartilagens que constituem a laringe são a cartilagem tireoide, que é a maior das cartilagens que constitui a laringe. Nela há a saliência, popularmente chamada de pomo de Adão, que protege as cordas vocais. Temos a cartilagem cricoidea, aqui,
que é um anel que fica na parte inferior da laringe, ligando a traqueia. E temos a cartilagem aritenoidea, que são pequenas cartilagens onde se fixam as cordas vocais, e a epiglote, que é uma fina estrutura cartilaginosa. Então, temos essas duas últimas cartilagens, que seriam a aritenoides e a epiglote. A epiglote aqui e a aritenoides está aqui. Agora, nós iremos falar sobre a traqueia. A traqueia é um órgão tubular, cilíndrico e cartilaginoso, localizado entre a laringe e os brônquios. Sua função é filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzi-los aos pulmões. Ela é formada por mucosa. Essa região apresenta glândulas e o seu epitélio é ciliado, facilitando a expulsão de mucosidade e corpos estranhos. Interiormente, a traqueia possui uma bifurcação de dois brônquios principais, direito e esquerdo. A parte inferior da junção dos brônquios principais é ocupada por uma saliência antero-posterior que recebe o nome de carina. Que seria aqui. Aqui é onde fica a carina. Aqui é a traqueia, né? Como vocês podem ver. E aqui são as cartilagens que se conectam com a traqueia. Agora, nós iremos falar sobre os brônquios. Os brônquios são estruturas tubulares, aqui como vocês podem ver. São estruturas tubulares flexíveis e elásticas que ligam a traqueia aos pulmões e cuja principal função é encaminhar o ar a esses órgãos. Os brônquios principais entram nos pulmões numa região chamada hilo. Ao atingirem os pulmões correspondentes, os brônquios principais subdividem-se em brônquios primários, como vocês podem ver aqui, primário esquerdo, primário direito, os secundários e os terciários, até chegarem os bronquíolos. Os bronquíolos transportam o ar até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, ou seja, a troca gasosa. Os alvéolos são estruturas bem pequenininhas aqui no final dos bronquíolos. Agora nós iremos falar sobre os pulmões. O pulmão é um órgão de forma piramidal, de consistência esponjosa, cor-de-rosa, localizado na caixa torácica, que faz parte do aparelho respiratório, obviamente. Sua função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, permitindo que o ar que respiramos entre em contato com o sangue que circula no corpo. O lado esquerdo possui o lobo superior e inferior, separados por uma fissura oblíqua, e o lado direito possui 3 lobos, superior, médio e inferior, divididos por uma fissura transversal e uma fissura oblíqua. Possui na sua anatomia um ápice, uma base, uma face costal e uma face mediastinal, onde se localiza o hilo. O hilo, onde passam os brônquios principais, artérias pulmonares, veias pulmonares e vasos linfáticos, se encontra nessa região mediastinal do pulmão. Agora nós iremos falar sobre as pleuras. Pleura é uma membrana dupla muito fina, formada pela pleura visceral, que envolve o pulmão, e pela pleura parietal, que forra internamente as paredes da cavidade torácica. A função da pleura é permitir e facilitar o movimento dos pulmões na inspiração e expiração. Entre as pleuras visceral e parietal, encontra-se um pequeno espaço
esse espaço pleural, onde vocês podem ver aqui na imagem. Aqui são as pleuras, onde vocês podem ver na imagem. Entre as pleuras visceral e parietal encontra-se um pequeno espaço, né, a cavidade pleural, que contém pequena quantidade de líquido lubrificante, secretado pelas túnicas. Esse líquido reduz o atrito entre as túnicas, permitindo que elas deslizem facilmente umas sobre as outras durante a respiração. Uma das lesões que ocorre na pleura é a pneumotórax, que é a presença de ar na cavidade da pleura. Importante saber também que o diafragma é um músculo envolvido na respiração que separa os pulmões da cavidade abdominal. E agora nós encerramos nosso vídeo. Créditos: vídeo Alana Mendes, Gabriela Sampaio, roteiro Beatriz Dourado, edição Emily Santos, Faculdade Unifax, disciplina Estrutura e Função Humana, professor Cristiano Santana. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.